Você conhece a história daquela menina que dos 8 aos 14 anos foi abusada pelo próprio pai? Só parou quando criou um pouquinho de força para sair das garras do monstro, do terror. E aquele menino, que quando terminou a janta, o pai pergunta se gostou da carne que ele preparou. Ele fala que sim, só para descobrir que o pai tinha preparado o próprio bichinho de estimação para ele. Afinal de contas, o pai queria criar naquela criança um soldado, precocemente um soldado. E a menina, numa rotina, indo para a escola todos os dias, dorme numa noite comum, a mãe bate nas costas, dá um beijinho no rosto, a menina pega no sono com a mãe na cama, como de costume, para acordar e nunca mais ver a face da própria mãe que a abandonou. Assim. O cérebro humano, ele cria programações, como um disco que grava sentimentos, grava químicas. Às vezes, o registro que fica gravado vem por experiências radicais como essas, de forte impacto emocional. Às vezes, vem de forma progressiva, com coisas repetidas, como aquele rapaz que toda vez que se expressava de forma mais extrovertida na frente de pessoas, a sua mãe dava um cascudo para ele ficar quieto e respeitar os mais velhos. Então uma pessoa que era para ter sido uma grande preletora, um grande professor, se calou, foi programado que aquela extroversão era feio. Essa pessoa conseguiu ressignificar, conseguiu reconstruir sua mentalidade. Mas enfim, a mente registra. E essas 3 histórias, que são verdadeiras, que eu citei, como fica o registro, a química? Como fica essa gravação nessas pessoas acerca do assunto paternidade de Deus? O assunto paternidade está deformado. E aí vem a palavra de Deus ensinando que a maior lei de todas, a maior regra, o grande segredo, o principal e maior segredo que vai dar significado para você é amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma. Isso envolve todos os pensamentos, toda a imaginação amando a Deus, toda a força, todo o entendimento. Esse é o maior mandamento de todos, a maior lei. Mas até nisso a sua mente já deve estar criando um conflito. Lei, mandamento. Talvez seus pais, quando você era pequeno, eles não criaram regras para você, simplesmente regras morais, por exemplo, ou não roube. Às vezes, talvez 80, 90, talvez quase a totalidade das regras era só um sistema de controle, porque eles não queriam te dar atenção. Me deixe assistir o jogo, fique quieto, vai lá fazer aquilo. Eram só regras de controle. E a maior parte das vezes era um sistema de fuga porque eles não queriam dar tempo para você. Abrir mão de coisas por você. Você não era prioridade, você sabia disso. Aí hoje, quando fala em lei, em mandamento, todo o seu processo químico traz à tona essa rejeição. Leis de rejeição e de mero controle. E aí o seu cérebro não permite compreender o Pai que está no céu. A lei que Ele criou não é para si, é por você. A palavra diz que o nome dele é o grande eu sou, que ele não sente falta de nada. Ele é o único ser que não sente falta de nada, que é autossuficiente. Ele é pleno, ele não precisa de nada. Quando ele fala para você que a maior lei para a sua vida, a maior regra que vai dar significado para a sua vida é amar ele, ele está fazendo isso por você. Por você. Você sabia que na Idade Média, uma época em que ainda se cultuava o belo, não como hoje que se cultua o feio, né? Que se cultua o estranho, qualquer coisa que venha estragar o tradicional já tá valendo, né? Não.
uma época em que se cultuava o que é belo, Leonardo da Vinci com aquelas esculturas, as grandes pinturas, quando o ser humano extrapolava os seus limites e fazia coisas extraordinárias, isso era cultuado, o culto ao belo, não o culto ao feio. E quando se estudou essa cultura do culto ao belo, percebeu que uma pessoa que se permite todos os dias apreciar o belo em algum momento no dia, um pôr do sol, ficar contemplando o pôr do sol, a luz amarela do pôr do sol batendo na folha das árvores, alguns pássaros. Quem se permite cultuar o belo pode até reverter uma situação de depressão. Deus, tudo que ele fazia, ele dizia, e viu Deus que era bom. Fazer alguma atividade, ver a beleza do resultado de um serviço completo. Cultuar o belo. Agora imagine, se algo tão simples como apreciar o pôr do sol, coisas belas, já pode reverter um quadro de depressão, iniciar uma reversão nesse processo. Imagine você contemplar aquele que é infinito. O próprio Deus, que é tão maravilhoso, que o ser humano não pode conter. É muito mais do que todas as estruturas do ser humano e você vai nele até onde você suporta. Enquanto você suportar, tem. É grandeza para o infinito, beleza até o infinito. Imagine aonde você pode ser colocado se você contemplar esse Deus. E aonde você pode ser colocado se você começar a entender que você é filho desse Deus e recebereis poder para serem feitos filhos. Filho desse Deus. Deus que é luz infinita, significados e explicações infinitas. E você ser filho, herdeiro. Mas como você vai ser filho se quando você pensa em paternidade, você pensa em fugir de um abusador? Você pensa em regras de um controlador que só quer te dominar e controlar. Nunca se preocupou com você, só consigo. Ou pensa em alguém que te abandona porque não se preocupa com você. Nunca se preocupou. A sua mente cria esses códigos, repete essas químicas. Como um disco que repete música, a sua mente repete os sentimentos. Repete o que foi programado. E quando você pensa em paternidade, seu espírito quer o amor que não se pode medir, o amor de Deus, o amor do Pai, que não tem como ser medido de tão grande, mas você não imagina esse Deus abraçando você e querendo te dar tudo, porque Ele já te deu tudo. Você não consegue contemplar esse Deus. O que você contempla é aquilo que está registrado. Abuso, rejeição, abandono. É isso que está ali no cérebro bombando, químicas e sentimentos sendo reproduzidos. Um veterano de guerra, é muito fácil explicar através do veterano de guerra. O veterano de guerra, quando vê um som, vê uma cor ou ouve um som, determinados sons, mesmo que conscientemente ele não esteja pensando o tempo todo, tem coisas que vão ativar, engatilhar memórias que estão lá dentro, gravadas de terror. E o cérebro, ele revive, quando engatilhado a memória, ele revive. A mesma química é disparada no cérebro quando ativa a memória. A mesma emoção. Ele revive o cérebro como se fosse o próprio momento naquele dia. É tão vivo agora como foi na primeira vez, quando foi gravada a informação. Então, como o seu cérebro vai desfrutar da paternidade, da adoção do Deus Pai? Como você vai se tornar herdeiro dessa luz infinita, desse amor que não se pode medir? Como você vai se tornar herdeiro disso e viver intimamente? E viver o primeiro mandamento, amar a Deus, porque Ele já te amou. Ele deu o próprio Filho. O Filho fazia tudo o que o Pai fazia. O que Ele via o Pai fazer, Jesus fazia. O que Ele ouvia o Pai falar, Jesus falava. Então Jesus, quando se entregou, Ele se entregou porque esse era o coração do Pai por você. Ele te amou loucamente. Ele te ama com amor que não se pode medir. Mas existe um conflito entre a sua mente e o seu espírito. No seu espírito você quer esse amor infinito te abraçando e te acolhendo, te aceitando como você é e investindo tudo para você se tornar melhor do que você é hoje. Amanhã se tornar melhor do que hoje, depois de amanhã
melhor do que amanhã. Você quer esse pai que vai investir em você. Mas a sua mente está em conflito, porque a sua noção de paternidade é deformada. E é para isso que esse canal está aqui. Um canal chamado Primeira Ordem, para lembrar do primeiro mandamento, para te conduzir a ter todo o seu coração, nenhuma parte do coração deixar de ser entregue porque está deformada, mas consertar, e todo o coração ser entregue ao Pai e ser incendiado por esse amor que envolve todo o coração, toda a alma, força e entendimento. Esse projeto está aqui para isso, para trazer louvores, palavras, ministrações que vão te conduzir ao primeiro mandamento. É a mais importante lei. É a mais importante. Não tem outra que seja tão importante quanto essa. Esse canal Primeira Ordem está aqui para te conduzir a ela, para te empurrar para ela. E também haverá cursos para poder ressignificar, restaurar, reformular essas memórias para que essa química que foi colocada ali mude. Progressivamente, repetidamente, veja sempre, porque a repetição ajuda a programar. Estamos aqui. Que Deus te abençoe. Se você é grato por esse conteúdo, curta. Se você quer que outras pessoas recebam esse conteúdo, compartilhe.